Vamos orar. Deus eterno e soberano, Senhor, estamos sumamente agradecidos a Ti nesta hora, por mais uma vez o Senhor nos conceder este privilégio de juntos estarmos nesse lugar para louvar o Teu santo nome, Pai. Obrigado por esta oportunidade, pela festa espiritual que está acontecendo em nossas almas, em nossos corações. Obrigado, Senhor, por ter nos aberto o entendimento para compreender as Escrituras. Queremos nesta hora pedir perdão por nossos pecados, colocando diante de Ti as nossas vidas, diante do Teu altar, implorando o Teu perdão, Senhor, e a Tua misericórdia. Não merecemos ser chamados Teus filhos, não merecemos estar neste lugar, não merecemos nos chamar de cristãos, ou de salvo, ou herdeiro do reino eterno, nada disso. Mas Tu, pela graça e misericórdia que dispensaste através de Teu Filho Jesus Cristo, Tu nos compraste de volta, nos colocaste de volta no caminho, de regresso ao plano, em direção à glória, à vida eterna. Nós Te rendemos adoração, honra e louvor nesta hora, e pedimos que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações e nos torne pessoas melhores. Mude o nosso entendimento, mude nossas atitudes, Senhor. Ajuda-nos na compreensão dos Teus mistérios, que a revelação de Tua palavra traga refrigério às nossas almas. Te pedimos isto, Pai amado, no amoroso nome de Teu Filho Jesus, para a Tua glória te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, Deus os guarde. Nós vamos ler então uma escritura muito conhecida em Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Eu pedi para o irmão Vicente ver se ele pregava hoje, mas ele correu, disse, não, vou para ouvir. E sendo que este ano foi a pior crise de garganta e gripe que eu tive, foi este mês, desde terça ou quarta-feira que eu estou praticamente de cama. Tenho evitado até atender telefonemas para não conversar muito. Não ia pregar na sexta, mas de última hora resolvi fazer o culto e hoje a mesma coisa. Mas aos poucos a gente vai melhorando. Tem que ter o tempo, né? A gripe tem o tempo dela. E as minhas são acompanhadas de crise de garganta muito forte. Bom, em 1 Coríntios capítulo 13, vocês encontraram aí no jeito? É isso? Eu quero ler apenas primeiro uma escritura aqui nesta tradução da Bíblia na linguagem, na tradução A Mensagem. Depois estudaremos cada uma dessas palavras com a tradução normal. O versículo 10 a seguir, eu vou começar com o 8. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida, a oração em línguas vai passar, o entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade, e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza, estamos como que no nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isto vai durar pouco, mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Amém. Vocês podem se sentar. Louvado seja o Senhor. Estamos indo para o culto de número 7, na nossa minissérie sobre o cumprimento de Deus, estudando com vocês, lendo e comentando alguns cultos, uma série de mensagens que o pastor Liveio entregou no ano de 1988. A maioria de nós, uma boa parte de vocês, nem sabia, nem conhecia a mensagem ainda, nesta época. E ele pregou uma série sobre o cumprimento de Deus, e no livro número 1, onde ele falou sobre a comunicação definitiva, o plano de Deus, a consumação do plano de Deus e a comunicação definitiva,
nós tivemos então 6 cultos. Encerramos com o título Consumação, na sexta passada. Todos estes 6 cultos já estão disponíveis para os irmãos que podem baixar aí do website. Hoje nós vamos iniciar o livro de número 2, onde ele fala sobre um plano maior do que Zoe, número 2 da sua série. E nosso culto seria o de número 7. Preste atenção aqui na oração que ele faz no início deste culto. Gracioso Pai Celestial, queremos mais uma vez expressar nossa gratidão e amor para contigo e por tua bondade manifesta a nós, Senhor. Somos gratos por isso. Isso estimula a nossa fé para sabermos que isto é exatamente a razão do porquê tu fizeste isto, para que pudéssemos ter fé para esse fim, sabendo que tu fizeste uma promessa quando esteves aqui na terra. Tu disseste: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito: vou lhes preparar um lugar, e quando eu voltar novamente, onde eu estiver, estareis vós também. Senhor, sabemos que isto já está acontecendo. Isso já está. Não é questão de apenas devido ao processo se aproximando, mas isso está em processo agora. E o povo, Senhor, está apenas esperando por esse último e definitivo fôlego e os corpos mortais para serem levados daqui. Muito obrigado. Dá-nos nesta manhã, Senhor, a capacidade de entrarmos no Espírito de Deus e do profeta, e desta hora, Senhor, para ver e saber o que o nosso Pai Celestial tem preparado para nós, ao descer para cá, para garantir isto a nós, porque somos uma parte disso. Senhor, nós não podemos esquecermos do fato de que o profeta veio para isso mesmo, e que possamos nos esforçar dia após dia, com a tua ajuda, para entrarmos naquele lugar do Espírito de Deus, e naquele lugar secreto e tranquilo, longe de todas as tempestades e trovões da vida, e estarmos contigo nesta doce comunhão que está garantida a nós. Enquanto falamos sobre estas coisas, sentimos apenas como parar agora mesmo, porque nos sentimos tão longe da realidade. E, no entanto, sabemos que isto está bem aqui. Pai, vivifica-nos esta manhã, rogamos, ó Deus. Este é um desejo sincero de nossos corações. Não importa o que dizem os nossos lábios, em outras vezes, o que os nossos ouvidos ouvem e os nossos olhos veem, o que os nossos desejos possam ser. Ó Deus, sabemos que este é o grande desejo. Vivifica isto para nós, nós seremos diligentes para dar-lhe o louvor no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quando ele na oração cita João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, e é claro, ele está levando o pensamento do povo para a grande realização do plano de Deus, mostrando o que acontecerá no futuro. Porém, ele usa no culto anterior a ilustração de Jó, que ele não precisou morrer para ver a ressurreição. E ele mostra que a igreja passa pelo mesmo processo. Antes de estar lá, você já vivencia isto porque você não tem isto ainda em realidade, porém Deus está nos levando a este cumprimento. Então ele diz: enquanto falamos estas coisas, sentimos apenas como parar agora mesmo, porque nos sentimos tão longe da realidade. De que realidade poderíamos imaginar que parece que estamos tão longe dela? Falamos que Deus está aqui, que Deus está no controle de tudo. No entanto, você olha ao seu redor e vê tudo caindo aos pedaços. O mundo está morrendo, guerra, fome, peste, tudo quanto é de desgraça acontecendo no mundo. E as pessoas perguntam: onde está o teu Deus? Então parece que você está tão longe da realidade. E, no entanto, sabemos que isso está bem aqui. Amém. Se fosse para você ter comprovações físicas e científicas e tudo mais, você não necessitava de fé. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Somente os revelados poderão entender o plano de Deus, porque ele esconde de uma forma tal que quando ele revela de uma forma tão simples para somente os humildes de coração poderem entender o seu plano. Agora, ontem à noite,
Ele pregou isso, creio que foi no sábado, e no domingo de manhã ele continuou na escola dominical. Começamos a mensagem do cumprimento de Deus e falamos sobre o fato, em um pequeno prefácio antes da mensagem, de que parece incomum que Deus desejasse cumprimento. Quando você entende que o próprio Deus é soberanamente onisciente e onipotente, e que Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer, a qualquer momento que Ele queira fazê-lo. Se Ele é onisciente, onipotente, infinito e todas estas coisas, como pode Ele ainda estar em cumprimento? Não é? Nós poderíamos pensar, bem, se eu estivesse nessa posição, eu estaria cumprido só por estar nessa posição. E isso não é a verdade. Isso não é verdadeiro. O que está por dentro da pessoa deve ser cumprido, a fim de que a pessoa tenha um cumprimento. Senão você nasceria como um bebê e ficaria como um bebê. Porém, existe um plano na sua vida, de você viver 2 anos, 10 anos, 20 anos. Alguns alcançam a maioridade, a maturidade, outros nem tanto. Alguns, o seu cumprimento final é ser um pai de família, é ser um avô, ou seja o que for, é ser um empresário, tudo isso. Como é que você vai morrer sem dar cumprimento ao plano que foi estabelecido para você? Tudo que está dentro de você terá que ser cumprido, ou você não chegaria a seu cumprimento. Se você nasceu para ser um pai, para ser uma mãe, então Deus já estabeleceu quantos filhos você teria, quantos viria ao mundo. Claro que muitos tentam burlar o plano de Deus e matam, e abortam, e faz tudo isso. E é claro que pagarão caro pelos seus erros, pelos seus pecados, e assim sucessivamente. E quando olhamos isto para a nossa própria vida natural, a respeito do nosso cumprimento pessoal, como ser, como pessoas, o que poderíamos pensar a respeito de Deus? Está Ele cumprido, uma vez que Ele é completo em si mesmo? Se Ele, antes da fundação do mundo, estabeleceu um plano e disse, eu farei assim, Ele estava só, não tinha ninguém com Ele. Não tinha eu, você, anjos, querubins, serafins, nada. Só existia o eterno Deus, o Elohim, o autoexistente. Mas Ele tinha atributos, e estes atributos teriam que chegar a ser manifestos. Veja, Ele desejou isso. E como disse Irineu, Santo Irineu, né, o segundo mensageiro da era da igreja, ele disse, Deus sendo um salvador, foi necessário que Ele predestinasse um pecador que exigisse a salvação, a fim de dar a si mesmo uma razão e propósito de ser. Então Deus deu a si mesmo uma razão de ser, uma razão e um propósito de ser Deus. Se Ele é um curador, o Deus que te cura, o Jeová Rafa, e assim sucessivamente, teria que ter alguém doente para Ele manifestar esse atributo de curador. Então, até que isto fosse cumprido, Ele não estaria cumprido em si mesmo, até que isso chegasse em manifestação. E isso seria também o mesmo que Deus sendo curador, Deus sendo um pastor. Como Ele poderia ser o sumo pastor se não tivesse ovelhas para ouvir sua voz? A mesma coisa, Deus sendo um rei. Como Ele poderia ser um rei sem ter seus súditos? Deus sendo um senhor, Deus sendo um guerreiro, Deus sendo o homem forte. Como poderia dar cumprimento a tudo isto, todos esses atributos virem em manifestação, se não houvesse um plano dispensacional onde todas essas coisas aconteceriam? Então você percebe que antes da fundação do mundo isso foi estabelecido, e durante todas essas dispensações o que estamos vendo acontecer é o cumprimento de Deus. Todas essas coisas que teriam que ter alguma manifestação decorrente e também progressão, isto é, está sempre em progressão, sempre continuando, a fim de que Deus seja cumprido. E assim, por estranho que pareça, quando nós estamos olhando para a Nova Jerusalém, porque veja, o nosso entendimento, o nosso pensamento nesses cultos está vindo para isto, a situação em que você está e para onde Deus está te levando. Então, nos cultos anteriores, nós lemos Apocalipse 21 e 22. Para aqueles irmãos que estavam aqui, sabem disso. Então, por estranho que possa parecer, quando nós estamos olhando para os acontecimentos futuros,
quando nós estamos olhando para a Nova Jerusalém, nós estamos olhando para o cumprimento de Deus em si mesmo e em nós. Deus cumprindo a si mesmo e cumprindo a nós. Porque até lá você está em processo também de cumprimento. Já foi redimido tua alma, foi redimido teu espírito, teu corpo não está redimido ainda. Veja, por essa razão, nos cultos passados desta minissérie, nós lemos Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Nós lemos isto dentro da abertura dos selos. Nós mostramos em várias partes das Escrituras, tentando formar em nós mesmos um quadro bíblico que foi desenhado por Deus e que durante esses milênios da história está bem diante de nós. E é necessário uma visão espiritual dada pelo próprio Deus. Deus nos mostra, neste presente, neste tempo presente, o que está para se cumprir em nossas vidas no futuro, assim como ele fez com Jó. Jó desejava ver a ressurreição, e ele disse: eu verei isto, mesmo em mesmo que os vermes destrua, comam, acabe com o meu corpo, mesmo apodreça na terra, mas mesmo assim eu verei a Deus. Então esta era a sua convicção, era a sua fé. E Deus deu isto a ele ainda em vida. Deus manifestou-se a Jó, como vocês que são leitores da Bíblia conhecem muito bem. Nós vamos aqui olhar para as Escrituras, que nós lemos em outro culto, repetir agora com vocês também. E vamos apenas fazer alguns comentários aqui sobre o que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, eu li do versículo 10 a seguir, não é? Mas eu deixo-me pegar aqui do versículo 9, para entendermos parte por parte disto aqui. Ele diz assim: porque em parte sabemos. Talvez você leia porque em parte conhecemos, não é? Você sabe em parte, quer dizer, você não tem um tudo. Digamos, se o plano todo, vamos dizer assim, fosse como uma pizza, você só teria um pedaço dela. Você só teria um pedaço dela. E o resto? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Profetizar é pregar. Um profeta é um pregador. Quando você prega, você está profetizando. Então, se você só conhece parte, é sobre esta parte que você vai pregar, que você vai ensinar, que você vai profetizar. Veja isto. Isto é parte da revelação do próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus tem dado para vocês nesse tempo parte da sua revelação. E é sobre esta parte que nos é permitido ensinar. Somente essa parte deste livro, porque isto é um livro de profecia. E então Paulo diz: olha, vai vir um tempo, vamos traduzir isso com linguajar mais apropriado para esta época. Paulo está dizendo: vai vir um tempo em que podemos revelar totalmente a Deus. Chegará um tempo em que nós poderemos revelar a Deus totalmente diante de vocês. Porque o livro não é apenas um livro de profecias. O livro é uma profecia a respeito de Deus. Vocês entendem? Não é apenas livro de profecia, é um livro de profecias sobre a respeito do próprio Deus. Agora, ouça com atenção, pois Deus nos ajudando nesta minissérie, nós vamos medir, estudar cada palavra para nosso próprio benefício. Existem algumas escrituras aqui que as pessoas não entendem, como falamos lá na cidade de Sertãozinho, no primeiro culto desta série, da mesma forma como não entenderam a respeito do milênio. Existem muitas escrituras que as pessoas não entendem, e quando eles torcem isto, é para a sua própria destruição. Eles destroem a si mesmos espiritualmente, porque quando você pega a fórmula bíblica e muda, e tenta mudar alguma coisa, tirar ou acrescentar, aquilo deixa de ser vida para você. Você termina tomando veneno, você termina morrendo. Por causa disso, há muitos fracos doentes e muitos que dormem. Paulo diz: por falta de discernimento, por não discernir o corpo, palavra. Veja, olha, você não pode impedir que uma pessoa tome veneno,
Você não pode impedir que uma pessoa cometa suicídio. Você não pode impedir isso. Mas não leve a família com você. Não é? Não faça como Jim Jones, que matou a si mesmo, mas primeiro matou toda a congregação. Os pregadores, claro, são responsáveis. Os pregadores são responsáveis. Não deixe que ninguém engane você. Foi isso que Jesus disse a respeito do tempo do fim, quando perguntaram quando sucederia certas coisas, e ele começou dizendo: não deixe que ninguém vos engane, mostrando que uma característica do tempo final era o engano. Veja, os pregadores são responsáveis por cada palavra que pregam, por cada ensinamento que dizem. E nós que estamos aqui somos responsáveis também pelo que nós falamos. Somos responsáveis pelo ensinamento que estamos dando. E eu espero que, com a graça de Deus, nunca vos ensinar nada errado, mas tudo aquilo que está dentro das Escrituras. Mas quando vier o que é perfeito, estou lendo aqui Paulo, porque em partes conhecemos, em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isto que vem, o que viria e que seria perfeito, falando de perfeição, é claro, significa uma consumação. Trata de acabamento. Paulo está falando aqui um polimento. Quando vier o que é perfeito, quando vir o acabamento final. E portanto, se você tivesse que acrescentar uma coisa ou tomar uma coisa a partir disso, você já não teria mais perfeição ali. Porque quando se trata de perfeição, está se falando do acabamento final. Não se tem mais o que fazer. Para de colocar cera, de fazer isso, de alisar com aquilo outro, de colocar tal produto. Foi dado o polimento. Foi dado o polimento. A única coisa que você tem que fazer é manter o polimento. Certo? Está aqui, bem polidinho. Isso aqui de mármore. Não tem mais o que fazer com isso aqui. Isso aqui está perfeito. Se tentar fazer mais que isso, você destrói, você acaba com a perfeição. Viu? É assim que é feito. É por isso que você não pode acrescentar uma palavra. É por isso que você não pode tirar uma palavra. E eu confio em Deus que vocês que têm aprendido sobre a doutrina de Cristo sejam cuidadosos com isso. Não tire, não acrescente nenhuma palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem tirar, será tirado o seu nome do livro da vida. Quem acrescentar, lhe serão acrescentadas as pragas escritas no livro. Isso porque a revelação que Deus manda para o tempo presente é uma revelação completa. Mesmo no tempo de Paulo, que ele só tinha parte, que as pessoas só podiam entender parte, esta parte de Deus era o acabamento para eles. Eles não podiam entender mais do que aquilo. Não tem condições de você aprender além da sua capacidade, a menos que você seja um gênio, seja um super cérebro. Mas em cada dispensação Deus tem seus gênios, Deus tem seu super cérebro. Como nos dias de Paulo ele tinha Paulo, como nesse tempo ele teve William Branham, nos dias de Lutero ele teve Lutero. E estas pessoas, eles têm uma capacidade de absorção maior. Eles conseguem entender de forma completa o que Deus está fazendo naquele tempo limite, dentro daquela geração. E eles se esforçam em passar aquilo para as pessoas. Porém, o povo está limitado, cheio de tradições, cheio de conceitos. E o trabalho de uma pessoa, como esses homens que Deus levantou durante cada dispensação, durante cada geração, o esforço deles é levar as pessoas a um entendimento a mais, para que elas consigam, pelo menos, captar a parte que lhes cabe, para quando saírem deste mundo, saírem prontas para prestar conta a Deus do aprendizado que tiveram. Veja. Bom, e Paulo continua. Quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é falar como menino, pensar como menino, sentir como menino? Vamos levar isso para o lado espiritual agora.
Vamos levar isso para o lado da igreja, para ver como as pessoas estão, se estão amadurecendo ou não. Bom, a mesma coisa que está sendo escrita aqui em Coríntios 13, é o mesmo que você lê em Hebreus capítulo 5. No livro de Hebreus, no capítulo 5, eu apenas quero ler para vocês rapidamente aqui algumas escrituras, e quero ler nesta linguagem até mais acessível aqui. Vamos ver como está esta parte. Apenas eu vou pegar o versículo 5 de Hebreus 5. Observe. Mas nem Cristo se presumiu sacerdote principal. Ele também foi separado por aquele que disse: Tu és meu filho, hoje me alegro em ti. Em outro lugar, Deus declara: Tu és sacerdote para sempre, na ordem real de Melquisedeque. Enquanto viveu na terra, antecipando a morte, Jesus clamou de dor e lamentou de tristeza, enquanto apresentava suas orações sacerdotais a Deus. Ainda que fosse o Filho de Deus, ele aprendeu uma obediência confiante pelo que sofreu, assim como nós. Então, tendo chegado ao apogeu da maturidade e declarado por Deus sacerdote principal na ordem de Melquisedeque, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem a ele confiantemente. Tenho muito a dizer sobre este assunto. Primeiro ele disse que Jesus alcançou a maturidade. Tenho muito a dizer sobre este assunto. Por que ele tinha muito a dizer? Porque ele era um gênio, espiritualmente falando. Era um cérebro que foi privilegiado por Deus para compreender a dispensação e o mistério revelado para aquela dispensação. Mas, e os outros? Tenho muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensinem de novo sobre cabelo, sobre roupa, sobre calçado, sobre pintura, sobre isto, sobre aquilo. Como é que a igreja alcançará um plano de entendimento, de arrebatamento, se ainda necessita que você se assente com elas, com eles, para ensinar sobre essas coisas tão básicas que vocês aprenderam assim que vieram para a mensagem? Isso não mudou, gente. Não somos como o ministério de Madureira ou de Belém, ou seja o que for, que a cada tempo eles liberam uma partezinha. Vamos olhar no gráfico para ver o que a igreja já liberou para nós, o que é que nós pode fazer. A palavra de Deus não muda, as exigências é a mesma. E você já deveria ter aprendido de uma vez por todas o que você pode ou o que você não pode, como jovem, como homem, como mulher, e assim sucessivamente. Paulo tinha tanta coisa para ensinar para vocês, tinha tanta coisa, mas vocês ainda estão necessitando disso, que alguém se assente com vocês, para falar sobre as coisas básicas, sobre a ordem da igreja, sobre isso, sobre aquilo. O que aconteceu? Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus, desde o início, e estão bebendo leite materno. Não deixem de ser menino. O que estávamos lendo lá em Coríntios? Quando eu era menino, falava como menino, não é isso? Pensava como menino. Está aqui a continuação disso. Estão bebendo leite materno, quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. Quer saber que alimento sólido é este? O leite é para principiantes, inexperientes. É quando alguém vem para a igreja cheio de carrapicho, cheio de maus costumes denominacionais, e você vai lhes ensinar as coisas básicas. Mas essas pessoas, quando viessem para a mensagem, já deveriam encontrar pessoas amadurecidas, com exemplos para lhes dar. Não chegar um de fora e dizer: mas não vejo diferença. Ou como outra pessoa que estava olhando uma filmagem de uma determinada igreja e disse: é novo convertido ou é visitante aqui naquela igreja? Olhando pela filmagem de uma determinada igreja. Outra pessoa fez essa pergunta: são novos convertidos que estão naquela reunião?
Ou são visitantes de outras denominações que estão ali? Porque eu olho para todo lado, quando passa a filmagem, é só usos e costumes para todo lado. Não tem diferença. Os rapazes com os cabelos assim, parecendo os índios escapuladores de escalpo, né? As mulheres com roupas inconvenientes, cheias de badulaque para lá e para cá. Escuta, o que é aquilo? Há muito tempo já deveriam estar ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. Aí, se você continuar lendo em Hebreus 6, você vai entender que ele mostra que o assunto sobre Melquisedeque é coisa profunda. É para pessoas maduras. Sim, maturidade. Com base na comunhão de Melquisedeque. Com base na comunhão com Melquisedeque. Isso é para os maduros. Então eu não posso ficar admirado se temas como este que estamos estudando sobre o cumprimento de Deus, muita gente fica sem entender, muita gente fica sem prestar atenção, sem entender do que estamos falando. Viu? Porque devemos já ser mestre pelo tempo. Ainda necessidade de que vos ensine, de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Não deixou ainda as coisas de menino. É o que mais nós vemos por aí afora. São crentes meninos. Quando chega em Hebreus 6:1, diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E assim sucessivamente. Depois vocês leem quando chegarem em casa. Mas veja bem, tudo isto deve ser nesta hora. É o tempo da igreja entrar em amadurecimento, ou não terá comunhão com Melquisedeque. Melquisedeque deu para Abraão pão e vinho. De onde Abraão estava vindo? Ele estava vindo de uma batalha como um vencedor. Se você não consegue vencer a si próprio, se você não consegue vencer seus próprios pensamentos, como você pode ter comunhão com Melquisedeque? Como você pode entender o plano consumado de Deus? Coisas que ainda estão para acontecer e você entender agora sobre isto. Isto está acontecendo nesta hora. Ou não é para você. Então não estará acontecendo para você. Irmãos e irmãs, William Branham, se ele não estivesse 100% atual, se a sua mensagem não fosse 100% atual, e nós em dia com ele, algo estaria errado. Ele disse: a mensagem de Lutero terminou, está morta. A mensagem de Wesley acabou, está morta. A era de Lutero terminou, está morta. A era de Wesley terminou, está morta. A era pentecostal terminou, está morta. É joio. É joio. Então, temos que estar numa era atual. E se as eras mortas, se o ensinamento que já morreu torna-se palha para ser queimado, o trigo tem que estar em algum lugar. O trigo tem que estar pronto em algum lugar. Veja. Então, o que Paulo está dizendo é: olhe no espelho. O que estamos vendo é como se estivesse diante de um espelho. E temos espelho por toda parte, onde você pode se ver, onde você pode se olhar. Olhe-se no espelho. Olhe-se no espelho da palavra. Veja se você é a herança de Deus, é parte de Deus. Veja se a vida de Deus está em você. Agora, se você se olha nesta palavra e você diz: sabe, irmão, eu não me sinto muito bem. Eu não vejo uma boa imagem quando eu olho no espelho. Eu não gosto da imagem que eu vejo. Não é uma imagem muito agradável de ser vista. Ninguém diz para você que você teria uma imagem boa. Ninguém diz a você que você teria uma imagem bonita. Não, senhores.
Quanto mais você se olha nesta palavra, você se vê feio. Porque quanto mais o tempo passava, Abraão ficava mais velho, Sara ficava mais enrugada. Mas estava neles a promessa de Deus, ou não estava? Deus tinha dado a promessa e ele não duvidou da promessa. É claro que você não vai se ver melhor. É claro que cada vez que você se examinar, você virá com problema. E você sabe o que eu estou dizendo para você. Não importa como você se parece. Não importa como as pessoas dizem que você é. O que importa é o que Deus diz que você é em sua palavra. Isto é o que é importante. Porque afinal de contas, você não vem para a igreja, ou você não está procurando viver a vida cristã como se estivesse no concurso de beleza. Não estamos aqui para ver quem é mais bonito, quem Deus desenhou melhor. Tem pessoas que dizem assim: quando Deus me desenhou, ele estava feliz. Quando Deus me desenhou, ele estava todo sorridente, ele estava todo feliz. Isso é balela. Deus estava feliz sempre quando ele estabeleceu seu plano. E a única forma de você manter Deus em felicidade com você é você estar adequado dentro deste plano. Se não for isto, ele estará irritado com você. E é melhor você seguir o conselho dele. Não irriteis a minha ira. Eu sou um Deus vingativo, que me iro todo dia. É o que está nas profecias, é o que está no Antigo Testamento. Isso não é um concurso de beleza, meus irmãos. A beleza, como diz, está nos olhos de quem vê, não é assim? A beleza está nos olhos de quem vê. Então, como Deus nos vê é o que importa. É o que nos importa. Não é? Agora, você está olhando para o quê? A quem você olha? Você está olhando para quem? Bom, nós temos o sermão olhando sempre para Jesus, não é? Olhe sempre para Jesus. Agora, se você está olhando para Cristo, o que você vê quando você olha para Cristo? A bela imagem de um Filho de Deus em total obediência. Então, essa é a imagem que você deve refletir também. A imagem de um Filho de Deus procurando obedecer a palavra de Deus. O versículo 11 de 1 Coríntios, do capítulo 13. Eu discorria como menino, mas logo, porque eu estou estudando com vocês apenas esta parte da Escritura em particular, viu? Discorria, então não importa se eu vou para Gênesis, para Apocalipse, eu vou voltar ali outra vez. Discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que nós estamos estudando? Estamos estudando sobre o cumprimento de Deus. O que é que a criança, o que é que o menino na fé não pode entender? Não pode entender esta obra consumada. Estamos falando sobre a grande cidade. A grande cidade à vista, diante dos nossos olhos. A comunhão de Melquisedeque, porque é lá onde ele vai outra vez nos dar o pão e o vinho. Ele disse: eu virei novamente e vos receberei. As mansões do Pai estão prontas. Isto é para pessoas adultas. Isto é para pessoas amadurecidas. Você diz: mas parece sonhar, parece um sonho infantil. Mesmo assim, imaginar sobre o futuro, você vai estar numa cidade santa, em ruas de ouro, em palácio de marfim, isso é sonho infantil, isso é fantasia. Se alguém pensa assim, é claro que tal pessoa está mentindo para si própria. E é melhor ter cuidado com suas atitudes, porque Deus prometeu nos levar para uma cidade preparada. Deus prometeu. Não é algo infantil, isso é algo adulto. Muito de um homem adulto, esteve com saudade do céu de forma prematuramente, e desejou o céu. Muitos adultos, homens e mulheres, vislumbraram o céu e escreveram sobre isto. Quão glorioso cristão é pensares. Você acha que isso é sonho infantil? Não, isso é para pessoas adultas. Muito de um homem escreveu música a respeito disso. Um homem maduro falou sobre tempo de colheita, tempo de recolher o trigo no celeiro. Viu? Aí Paulo diz: aquilo que é em parte tem que cessar, tem que terminar. No versículo 12: porque agora vemos por espelho e em enigma. Me diga, isto que Paulo está dizendo no versículo 12 de 1 Coríntios 13, quando foi isto?
Porque toda a Escritura fala desta hora. Mas nós temos que entender a dispensação de Paulo e a nossa dispensação, da primeira era e da última era. Ele diz: porque agora vemos por espelho em enigma. Entenda que isto foi para os dias de Paulo. Mas vem aí um tempo de face a face. E isso não era para o tempo de Paulo. E eu vou levar você da Escritura para mostrar isso. No tempo de Paulo, as pessoas só poderiam ver como por espelho, como em um enigma, como em um nevoeiro, como lemos na outra versão da Escritura. Mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então, ou lá, quando chegar esse momento, conhecerei como também sou conhecido. Então, nós estamos olhando para o pensamento aqui, de volta para os dias de Paulo. Vamos estar nos dias de Paulo para entender o seu linguajar. O próprio Paulo, ele não estava olhando através de um espelho. O próprio Paulo não estava vendo por enigmas. Não, senhores. Paulo via a revelação completa para o seu tempo. As pessoas era que olhavam e viam como por enigmas. Não Paulo. Ele só não podia dizer o que ele viu. Ele não podia dizer o que Deus mostrou para ele. Deus mostrou para Paulo as coisas. Ele foi levado, transladado até certo lugar. Mas quando ele veio de lá, só disse: gente, coisa que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu sobre isso. Quer dizer, não tem palavras, ninguém pode descrever. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. E se eu fui levado lá, eu vi coisas que eu não posso falar para vocês. Veja, eu não posso falar para vocês. Ele não estava vendo por enigma, ele não estava vendo como através do espelho, através de uma imagem refletida. Paulo conhecia o plano de Deus de forma real e completa em seu tempo. Mas ele não podia falar isso para aquelas pessoas. Haja visto que Deus não liberou certas coisas a serem faladas, a serem escritas. O que é a revelação dos selos? O que é a abertura dos selos? Qual livro estava selado com 7 selos? William Brandt disse que era o Novo Testamento. Veja. Não se podia chegar à compreensão naquele tempo. Somente no tempo do fim, nos dias da volta do 7º anjo. Então, os mistérios seriam revelados. Então, aquilo que Paulo não pôde falar, aquilo que João não pôde escrever, seria falado neste tempo. E pouquíssimas pessoas estariam prontas para ouvir aquilo que Deus escondeu apenas para seus filhos entenderem nesta hora. Então, nós estamos olhando aqui para este pensamento. Paulo entendia as coisas do seu tempo, mas as pessoas não. Ele teve a revelação face a face. Ele estava falando de algo que ele conhecia por experiência. E estava dizendo para as pessoas: vocês poderão ver como eu vi. Vocês estão vendo agora como por enigma. Mas chegará um momento, vocês poderão ver isto face a face, conhecer Deus como Deus conhece vocês. Paulo estava falando da própria experiência que ele tinha tido. Foi o mesmo com Moisés, ele podia falar com Deus face a face. Mas para as pessoas, elas estavam como no escuro. Porque não era a hora ainda. E por que ainda não era a hora? Porque a luz não havia subido a isso. O sol não tinha despontado para clarear seu entendimento. Você sabe, aquela luz celeste, aquela luz que ilumina na Jerusalém de Deus, onde o Deus e o Cordeiro são o templo, e a luz aumentou sobre as pessoas, a luz só vai aumentando sobre nós, porque deveríamos estar como os outros. Você sabia que deveríamos ser as pessoas de mais alegria, de estarmos mais sorridentes, mais alegres, mais regozijando, mais glorificando a Deus? Nós temos sim motivo para isso. Ninguém pode se alegrar como nós nos alegramos. Se nós nos soltarmos, irmãos e irmãs, ninguém poderia estar mais alegre do que nós. A luz que começou do leste veio para o oeste. E não há outro lugar para ir. Veja, mas o que acontece? Ela vai de volta a Sião.
Esta luz vai de volta a Sião, que é um representante terreno da verdadeira Sião. A luz está nascendo sobre ela. Agora, quem você acha que está aqui? Quem você pensa que tem trazido esse conhecimento? Quem você imagina que trouxe esta revelação? É o momento do rapto. Estamos no processo do arrebatamento. E quando foi dado a revelação sobre o arrebatamento, aonde o profeta de Deus leu a Escritura? Onde? Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem eu vou ter medo? Quem vocês acham que está aqui? A grande luz, Deus na forma da grande luz, na forma do pilar de fogo. Sim, ele veio para quê? Este é o próprio Deus vivo. É por isso que ele pregou o sermão, quem é este Melquisedeque? É por isso que ele pregou o sermão, o futuro lar da noiva terrenal. Ele disse, eu conhecerei como eu sou conhecido. Isso ficou registrado nas Escrituras, mostrando o que aconteceria neste tempo. No livro de Jó, que nós lemos em cultos passados, no capítulo 42, nós não vamos precisar ler isto agora, que já lemos isso nos outros cultos. Jó queria ser confrontado com Deus, ele queria um confronto com Deus. Ele queria ter um encontro, vamos dizer assim, uma palestra, uma conferência com Deus. Ele disse, em outras palavras, eu quero confrontar a Deus, eu quero obter algumas respostas diretas dele. E não pense que Jó teve esse desejo porque ele era presunçoso. Não, senhores. Mas no capítulo 19 ele disse, eu sei, eu vou ficar na terra. Eu sei que depois que os vermes comerem esta carne, na minha própria carne, aqui eu falarei com Deus, eu o verei face a face. E você quer saber de uma coisa? Ele não precisou morrer para esperar pela ressurreição. Deus confrontou sobre a terra, dando-lhe uma ressurreição espiritual. Sim, Jó viu isto. E é desta forma, é desta mesma maneira que acontece conosco hoje. Estamos desde já contemplando a ressurreição, contemplando a glória eterna, contemplando a luz que brilhará sobre Sião naquele grande dia. Você não tem que esperar para confrontar a Deus. O próprio Deus tem vindo para se revelar a você. Um poderoso Deus, desvelado perante nós. Deixe-me ler aqui os escritos de Liveio, mais um pouquinho. Ele diz assim, irmão e irmã, ouçam. Esqueça Liveio. Você pode ter seus pensamentos sobre mim. Creia no que quiser e pense o que quiser. Isso não importa. Estou diante agora do trono branco, na presença do Deus Todo-Poderoso, e não haverá nenhuma mudança entre nós agora e depois. E talvez você pense que hoje, estou fraquinho hoje, estou cambaleando para lá e para cá, mas quem sabe amanhã Deus me revigora, quem sabe amanhã eu amanheça assim, não tenho mais nenhum desejo de fazer isso ou aquilo. Olho para o mundo, só vejo flores, nada vai me tentar, e eu vou mudando, daqui a pouco eu estou pisando maneiro, macio, daqui a pouco estou até voando. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Não haverá nenhuma mudança entre agora e depois. Não haverá mudança entre agora e depois. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Olha-me nos olhos. Quero olhar para você, irmão, irmã, você. Quero olhar para todos vocês. E eu quero isto bem entendido. O tempo e a eternidade se misturaram. O sétimo selo está em andamento direto até a Nova Jerusalém. Não há nenhuma mudança. Você mudará apenas a sua geografia. Você está cristalizando agora. Olhe-se no espelho. Alguns dias a partir de agora. E alguns dias e de novo, e de novo, e de novo. Continue se olhando no espelho e veja se você está mudando. Você vai ver que você está cristalizando. Não há nenhuma mudança se aproximando, irmão e irmã. A partir deste ponto, isto vai direto até o trono branco, no momento da apresentação da árvore da vida.
E mais uma vez, podemos caminhar até lá como Adão, que foi proibido de viver eternamente. Os justos são justos, os imundos são imundos, é o fim. O que ele está dizendo aqui? Que se esta revelação não cristalizar em você, você não obterá aquela transformação. Mas não fique esperando que você vai vivendo, vai mudando, até chegar naquele estágio. É do jeito que você está. O que deve mudar em você é isto aqui. É o teu entendimento, é a renovação do teu entendimento. É isso que deve. Você vai continuar com o corpo enfermo, você vai continuar com dor no esôfago, você vai continuar com refluxo, né? Refluxo chama. Refluxo, você vai continuar com dor de cabeça, você vai continuar com dor de estômago, você vai continuar com dor de garganta, você vai continuar com isto e com aquilo. Não engane a si próprio, não seja menino, não seja criança. Não haverá nenhuma mudança. A mudança que você tem que esperar, a mudança que você tem que enfrentar é uma renovação de entendimento. Porque quando chegar o momento, isto vai mudar de uma hora para outra. Todas as mudanças que você sonha e que você espera, será como um súbito impulso. Aquilo acontecerá de uma forma e o mortal será revestido de imortalidade. Mas se você for se enganar, achando que Deus vai melhorar tua estatura, teu corpo, você está enganando a si próprio. Não haverá mudança. Caso contrário, você vai pensar assim: tem tanto tempo na mensagem, eu estou a mesma coisa. Todos os dias estou com os mesmos pensamentos, todos os dias tenho que trabalhar, todos os dias tenho que lutar com isso, tenho que lutar com aquilo. Como Deus está se revelando a você? Como é que você está vendo Deus face a face nesta hora? Você está entendendo a palavra, você está entendendo o plano, você está entendendo o mistério. E isto deve cristalizar esta fé em teu coração, até que chegue aquele momento, quando aquele que está aqui, que veio para nos transformar, então ele transforme o imortal, revista o mortal com a imortalidade. Mas até que chegue lá, você terá que aprender a conviver com este seu corpo preso a esta matéria fraca, frágil, sujeita ao pecado e tudo. Porque enquanto você estiver aqui, você tem que estar lutando para vencer a cada dia. Senão seria muito fácil. No que os pregadores se apoiam então para negar a carne em sua congregação? No que eles se apoiam? Eu tenho uma controvérsia, meu irmão e irmã, e não apenas com você nos bancos da igreja, porque você pode ser puramente um laodiceiano. Eu tenho uma polêmica com o nicolaísmo. Eu quero sair de ambos para a glória. Não, eu não quero sair para a glória de Deus. Vou ser honesto. Quer dizer, sair do laodiceiano e do nicolaísmo, né? Quero sair por minha própria causa. Quer dizer, porque eu já sei que essas coisas não é de Deus. E se Deus deve ter alguma glória nisto, então eu serei duplamente abençoado. É uma porção dobrada. Jó viu face a face antes da ressurreição. Ele não tem que esperar para o confronto. Nem você tem que esperar. Então nós poderíamos ir para Apocalipse 21, versículo 1 ao 8, que já lemos no culto passado. E depois Apocalipse 22, versículo 27. Todos vocês sabem disso, não tenho que ler novamente. E vi novos céus e nova terra e tal. O que mostra ali é que nós vamos à Nova Jerusalém, que era a glória de Deus, que era a expressão completa de Deus, quanto ao relacionamento, quanto à avaliação de Deus. Ali está o tabernáculo de Deus com o homem, Deus morando em harmonia com o homem. Você tem então o resplendor da glória de Deus de forma contínua, pulsante. A Nova Jerusalém, meus irmãos, e a glória de Deus estão ali na noiva. Essa é a avaliação que temos que ter sobre Deus. E ele diz: antes que clame, eu responderei. E diz: ali não há noite, não há nenhuma lágrima, não há suspeita, não há nenhuma escuridão. Há apenas uma paz perfeita que exala, vibra, ecoa através dos nossos corpos. Sim, ecoando a paz, pulsando a paz. Será assim lá. Você diz: eu não sabia que isso poderia acontecer.
mas isso não é verdade. E você não vai saber até que isto aconteça. Você não vai saber como será até que isto aconteça, no sentido da integridade, no sentido da totalidade. O que você tem agora é de forma potencial, né? De forma potencial. Mas deve ser já agora, se Melquisedeque tem vindo, dando-nos comunhão, trazendo-nos comunhão, então é desde agora que nós temos que ter esta paz em relação com o nosso Deus. Porque Ele nos trouxe esta paz por nosso Senhor Jesus Cristo, na evidência de uma visitação de Deus e de um confronto antes de uma ressurreição. E nós conhecemos como somos conhecidos. Aquele que é perfeito, quando aquilo que é perfeito vier, disse Paulo, então nós conheceremos a Deus como Ele nos conhece. E para você conhecer a Deus, você começa desde a primeira letra do alfabeto, desde o início, dos rudimentos. Mas chega esse momento que você tem que parar com os rudimentos e continuar com coisas mais profundas. E o que você está olhando? Você começa então a olhar 1000 anos além. 1000 anos além. O milênio. E isto é apenas um pontinho, como um estalar de dedo. Isto de repente golpeia em cheio. Não é? Isto parece que nos atinge de uma forma total. Jó disse, deixa-me ler aqui mais um pouquinho, o irmão Li. Jó disse: o tempo todo do meu tempo, enquanto espero, e a ira de Deus se retirou, e eu posso estar lá. Deixe-me dizer uma coisa, irmão. A ira de Deus se desviou de mim e de você, e não temos que esperar na sepultura. Eu poderia, mas você não. Há jovens sentados bem aqui, dos quais estou tão orgulhoso que eu poderia exclamar. Estou tão orgulhoso que eu me pergunto como que você consegue ser tão abençoado por viver nesta hora e não ser contaminado. Não que vocês não sejam pecadores, mas é uma realidade que poucas pessoas poderiam saber. Isto que você possui. Você possui uma realidade que as outras pessoas não podem saber. Agora, irmão, para concluirmos, usando aqui algumas escrituras, 4 conjuntos de escritura para que isso fique estabelecido em sua mente, para que você tenha uma compreensão de que Deus já determinou, em sua soberana vontade, trazer os seus escolhidos a uma posição. Deus determinou trazer os seus eleitos a uma condição de extrema satisfação. Não só a satisfação dos seus escolhidos, mas a satisfação do próprio Deus. Onde não só são seus filhos que chegam ao cumprimento final, mas o próprio Deus, que tem a capacidade infinita, também está cumprido. E ele se alegra sobre si próprio quando ele vê seu plano sendo cumprido. Então, nós temos aqui algumas escrituras que eu quero apresentar para vocês antes de encerrarmos, para você ver isto. Você, apenas só um momentinho. Poderíamos aprender outras coisas? Por que isso não deveria ser de outra maneira? Diga-me por que deveria ser. Se Deus é infinito, certamente que Ele poderia ter tido um esquema melhor ou um plano maior, mas Ele não quis fazer. Ele poderia ter criado lá no Jardim do Éden Adão, Eva e todos nós ali, todos os seus filhos ali, sem nenhum problema, mas Ele não quis assim. Então Deus, ambos, Deus e os homens, estão finalmente e perfeitamente posicionados para a satisfação do próprio Deus. E por fim, a vida eterna floresceu completamente e nasceu o seu fruto perfeito. Um Deus soberano tem trazido o seu desejo final para o seu povo final, a partir de sua onisciência e de sua onipotência, de acordo com Isaías 65. Nós lemos no segundo culto isto: porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Isto é o plano completo, cumprido, onde Deus se alegrará com seus filhos. Amém. Eu estou lendo Isaías 65, versículo 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo
gozo. Amém. Aleluia. E então, aqui está algumas declarações para concluirmos. E assim deixaremos para o próximo culto. Primeiro, em 1 Coríntios 13, versículo 12, que nós lemos, temos a promessa de que chegará um tempo em que Deus não será mais um Deus de mistério. Veja bem, isso é o que está nas Escrituras. Mas conheceremos como somos conhecidos. Este é um princípio fundamental para o homem, como ele compartilha a sabedoria espiritual infinita. Chegamos à filiação adulta e podemos entender as coisas de Deus. E, claro, que este primeiro ponto, sobre um tempo quando Deus não seria mais um mistério, a nossa mente poderia absorver esta compreensão de Deus. Isto está bem claro em Efésios 1:17, quando diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu próprio conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, quando chega o momento de Deus dar isto para a igreja, Deus deixa de ser um mistério para a igreja. E aí, dentro do sétimo selo, William Branham pregou: Cristo é o mistério de Deus que tem sido revelado. Segundo ponto, em Jó 42, 1-6, nós encontramos Jó exigindo de Deus a revelação de si mesmo, com base na sua fé, com base naquilo que ele sabia. Quando ele falou em Jó 19: eu ficarei aqui na terra, eu verei a Deus, mesmo que os vermes me devorem. Lembre-se, esta é a revelação que irmão Branham pregou. Eu verei a Deus, eu verei Ele desvelado. William Branham pregou isso para nós, o poderoso Deus desvelado. Ele pregou: Cristo é o mistério de Deus revelado. Em Jó 19, versículo 25-27, vemos que Jó tinha certeza de que algum dia ele ficaria face a face com Deus e que conheceria como ele era conhecido. E isso não é outra coisa a não ser a comunhão final, como um visto em Melquisedeque. Isto é um encontro onde a igreja e Melquisedeque se entrelaçam, se encontra a compreensão do próprio Deus, do único Deus, para uma única igreja. Terceiro ponto, em 2 Coríntios 3,18, Paulo assegura para nós que isto é verdade, e como uma revelação dada pouco antes da ressurreição. Vê? É uma revelação que viria para a igreja um pouco antes da ressurreição. Agora você sabe quem provoca a ressurreição? É o mesmo Senhor que desce do céu com alarido, voz e trombeta. Então, se estamos nesta fase do rapto, dentro do alarido, nos aproximando já da segunda parte, veja, que é a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição e assim sucessivamente. Então é claro que já tem que estar no meio da igreja esta compreensão sobre Melquisedeque, esta compreensão sobre o Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo. Paulo nos assegura que isto é verdade, como uma revelação dada antes da ressurreição, apesar de não ser uma manifestação física, até que se cumpra Apocalipse 21, e então está cumprido. Paulo assegura para nós: isto será mostrado, isto será dado a vocês, isto é de vocês. Então você tem a revelação disso. Quando você tem a revelação disto, quer dizer que você tem fé, o firme fundamento das coisas que se espera, porque são coisas que hão de ser. No entanto, ela passa a ser tua. No entanto, você a compreende, você entende. E é claro que se você não compreende, se você não entende, se você não vê, você não pode participar. Você não vai entrar na Cidade Santa dizendo: o que é os fundamentos? O que é as pedras de jaspe? O que significa o primeiro fundamento? O que significa o segundo fundamento? Não. O que significa as cores destas pedras? Não, senhores, você tudo saberá deste lado. Porque você vai para um lugar preparado e você também é preparado para estar naquele lugar.
Você e a Nova Jerusalém tem que se encaixar perfeitamente. Você, a noiva, é o próprio monte de Sião que não se abala. Sim, senhores. Então, porém, se em Apocalipse 21 nós temos o cumprimento disso, já mostra como será o cumprimento, o plano literal, literalmente cumprido. Em Apocalipse 21, versículo 1 ao 5, o qual nós sabemos o que é, ou você não sabe o que é? Apocalipse 21. Deixa eu só ler dois versículos aqui para ter uma ideia do que estamos falando. É claro, quando nós paramos aqui, damos uma parada no pensamento, mas a gente pega de novo aqui. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Vi a Jerusalém santa, criado de novo, descendo, resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o marido. Ouvi uma voz como um trovão vinda do trono. Olhe, Deus está de mudança, vai morar entre homens e mulheres. Eles são o seu povo, Ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro, a dor. A primeira ordem das coisas não existem mais. Aquele que está entronizado continuou: olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas, não é? Quer dizer, palavras fiéis e verdadeiras. Então, verificamos aqui que Deus é visto, conhecido e habitando em harmonia com os homens, reinando sobre o seu povo, exatamente como lemos em Isaías 65, que mostra que toda a Escritura se reúne para um fim. Veja o que é o cumprimento de Deus. Toda a Escritura se junta agora, se reúne para um fim: a Nova Jerusalém. Porque foi isso que Deus planejou antes da fundação do mundo. Uma casa, como um pai de família, com seus filhos. Um rei e seus súditos. Ele sendo o principal, dominando a cidade, com todos os seus súditos, todos os seus fiéis, vivendo em harmonia. Não há uma cidade que esteja em harmonia. Só haverá paz com Melquisedeque reinando sobre Jerusalém. Agora, o que estamos vendo é isto: o cumprimento do próprio Deus, e que é a Nova Jerusalém, habitada por Deus e a sua noiva, e pelos 144 mil sobre a terra recém-criada, com todos os outros resgatados que ficarão do lado de fora da cidade, com nada a não ser a perfeição por dentro da cidade, por fora da cidade, em todo o tempo. E antes que possam clamar, Deus já lhes responderá. Então não haverá perguntas, lá só terá respostas. Esta é a conclusão final do Deus infinito. Esse é o cumprimento final do Deus infinito. Aí está, portanto, isto nada além do que Deus poderia ou desejaria para si mesmo. Não haverá nada ali que Deus não tivesse desejado que estivesse. E certamente nada além do que nós desejaríamos como filhos de Deus. Pelo menos quanto se trata de redenção. Pode haver algo mais do que isso, mas na redenção não. Em outras palavras, esta noiva e a cidade santa e o cordeiro e seus assistentes e seus súditos fora da cidade é a obra-prima de Deus, terminada, concluída. É o melhor de Deus. É a perfeição de sua sabedoria e de sua mente infinita. Amém. É claro que o homem não quer isso. O homem quer um espetáculo à parte. O homem quer ele como um circo. E eu vou dizer uma coisa: este é um tempo de teste para mim e para você, porque é um tempo de sermos testados para saber se somos a noiva ou não somos. E é complicado dizer isto, mas temos que dizê-lo, porque não podemos ser culpados como os outros.
e não lhes dar todo o conselho, não lhes ensinar tudo aquilo que é verdadeiro e correto. Mas, então, temos que ser honestos, não é? Isso não é para todos e nem todos compreenderão, mas, como disse Paulo, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao entendimento humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam. É claro, o povo comum não pode ver isto, mas Paulo disse: Deus nos revelou pelo seu Espírito. Grande Pai, te rendemos graças nesta hora, no nome de Jesus Cristo, pela bondade e misericórdia tua estendida a cada um de nós. Oramos, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais a tua Escritura. E, Senhor, cremos que se continuar assim, o Senhor sempre nos ajudando, então, Pai, faremos a nossa parte com a tua ajuda, Senhor. Tira de nós toda incredulidade, tira de nós tudo aquilo que não é próprio, que não condiz com a tua palavra. Unja-nos a cada dia com o Espírito Santo, Senhor. E se é da tua vontade, aqueles irmãos que estão enfermos e aflitos, que eles possam ser ajudados por ti nesta hora. Nós te pedimos no nome amoroso de teu Filho Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Aleluia. Amém.